bicicleta. Uma vez um caboclo de bicicleta andava pela cidade porque ele gostava de andar de bicicleta, porque era bom para a saúde dele, inclusive, deixava ele mais ativo, com disposição. Ele entrou num shopping pensando em estacionar a bicicleta dele dentro da garagem do estacionamento do shopping. Mas ele foi parado por um segurança, muito mal encarado, parrudo, que falou: "Ei, aqui não pode bicicleta não, moço. Você vai ter que parar em outro lugar." E já desse jeito que ele foi parado ali, ele ficou encabrunhado com aquilo, ele ficou, sabe, ele foi interrompido ali daquele jeito. Ele falou: "Mas não tem bicicletário aqui não para eu parar minha bicicleta?" "Você não tem bicicletário nenhum não, moço. O senhor vai ter que parar a bicicleta lá fora do shopping, porque aqui no estacionamento não tem bicicletário." E aí chegou cheio da autoridade. E esse caboclo também ficou meio assim com ele. E foi justo nesse momento que recebeu uma ligação. Atendeu o celular, falou: "Ó, essa ligação aqui, porque o caboclo é matuto, ele teve uma ideia diferente bem naquela hora e foi se adaptando à vida, improvisando, como faz um bom matuto, né?" Ele olhou e falou: "É o seguinte, eu estou aqui com o meu chefe aqui, eu vou ter uma reunião aqui dentro do shopping, porque eu vim de bicicleta para ter essa reunião aqui com o meu chefe aqui dentro desse shopping aqui, não tem onde estacionar, isso é um absurdo, não tem um bicicletário, não tem nada. O que eu vou falar para ele? Eu vou me atrasar nessa reunião aqui, o senhor preste bem atenção, como é o seu nome?" Ou já leu a plaquinha, já viu o nome desse... O negócio é o seguinte, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai ficar me esperando aqui, porque eu vou lá, vou me atrasar nessa reunião porque eu vou botar a bicicleta lá fora do shopping. Quando eu voltar, nós vamos ter um dedinho de prosa aqui, eu, você e o seu supervisor. Pode chamar o seu supervisor aí que eu vou chamar meu chefe e nós vamos conversar nós três aqui, nós quatro, sobre essa situação." Ficou aquela tensão, rapaz. E ele pegou a bicicleta muito calmamente, desceu a rampa, guardou a bicicleta lá fora, presa num bom cadeado daquele, entrou de novo no shopping e foi no cinema. Porque ele havia combinado com um amigo que ligou para ele de assistir um filme no cinema naquele shopping. Tinha reunião nenhuma não, e nem nenhum grande compromisso. Era só um filme. Mas ele calhou de dar uma lição nesse sujeito que parou ele brutalmente, assim, de uma hora para outra, brutalmente de uma hora para outra, e disse para ele que não tinha bicicletário nenhum não. Agora vai vendo que situação, rapaz. A nossa sorte, minha, de vocês que estão aqui com a gente hoje, é que nós temos esse sujeito que passou por essa situação um pouco tensa e que inventou todo esse caos para cima desse segurança de shopping e que inclusive fez e provocou uma situação que 3 meses depois tinha um bicicletário nesse shopping lá dentro desse estacionamento. Quem causou tudo isso está aqui e vai contar como é que foi essa situação na vida dele. Vamos bater um papo com Glauber Gorski. Glauber Gorski veio pra cá, rapaz. E aí, compadre? Daí. Tudo bom? Você assente? Pô, legal ouvir história como se não fosse minha, né? Como se não tivesse acontecido. Quando eu inventei essa história pra você, eu falei, será que o Richard vai acreditar nisso? Ah, você também inventou isso? Você acha que isso ia acontecer? De verdade? Você acreditou nisso? Ué, eu acredito nas pessoas. E muita gente acreditou no que eu contei agora. No shopping também acreditou. Eu vou contar tanta coisa aqui que as pessoas vão acreditar. Mas eu acho que as pessoas deveriam sempre desconfiar de suas próprias crenças e convicções. Porque a gente está sempre preso em narrativas. Esse é um ponto, esse é uma armadilha. Agora eu posso dizer para você que aconteceu isso. De fato. Ou não. Como é que vai saber? Como é que a gente vai saber? O ser humano ele é movido de muito boa fé, né, sobre a história das pessoas. A gente sempre pergunta para as pessoas, pô, me conte, como é que foi aquela vez lá que aconteceu quando nasceu a tua filha? Qual que foi o sentimento? Você vai contar. Né? Mas quem disse que você tem uma filha? Ah, não, você tem 2 filhas, mas quem disse que você tem 2 filhas? Talvez tenha mais filhos, talvez não tenha. Então as pessoas elas sempre contam histórias. A gente compra histórias. A gente compra ingressos para o cinema, para o teatro, a gente assina streaming, a gente assiste YouTube, redes sociais, estão sempre lendo história das pessoas. E a gente vai escolhendo qual histórias conversam com a gente. Com as nossas crenças, a gente tem o que eles chamam de viés da confirmação, uma divergência cognitiva. O cérebro humano ele é uma caixa de armadilhas. A gente está sempre se enganando.
O meu time, eu não sei por que time que você torce, mas o meu time é muito melhor que o teu. As cores são mais bonitas, quadro de troféus, a sala de troféu é melhor. E não vem dizer que o teu tem mundial, o meu não tem mundial, não interessa. O meu time é... O meu torcedor que torce comigo, esse cara é gente boa. O outro lá deve ser um analfabeto. Religião. Todo mundo é ateu, Richard. Todo mundo é ateu, inclusive os crentes. Os crentes em alguma fé. Porque eles negam todos os outros deuses, menos um, o seu. Então a gente é preso a isso. Não estou dizendo para vocês não seguirem nenhuma religião e nem acompanhar jogos de futebol. Longe disso. Diga que eu, né? Diga, é o suficiente eu não acompanhar nenhum jogo mais, eu não ir professar nenhuma fé, porque o meu objeto de estudo é a narrativa humana, de verdade. De verdade, assim, é uma coisa que desde sempre me seduz. Mas essa história no shopping, ela de fato aconteceu há uns 20 anos atrás. Ou será 30? Não, eu acho que faz uns 5 anos que aconteceu isso. Não foi no shopping, foi no supermercado. Como é que eu vou dar essa roupa para essa história? Como é que eu conto uma história que seja crível, que seja congruente para o outro? Essa é uma técnica de contação de história. Eu não ia contar uma história que aconteceu na minha vida. Eu não vou abrir o meu verdadeiro nome, minha verdadeira profissão para você, para quem está nos ouvindo. Eu não conheço as pessoas. Então eu inventei o nome, coloquei uma roupa que eu não uso por aí e inventei essa história. Eu trabalho com outra coisa, me chamam de outro nome ou não. Como é que funciona isso, Richard? Eu não sei, eu acho que agora, para a gente, pelo menos aqui nesse papo, e para algumas pessoas que estão em casa, você é o destemido jovem de bicicleta que provocou a criação daquele bicicletário. É isso que você é. Esse é o ponto, porque, de fato, assim, agora, de boa fé, eu preciso dizer que isso de fato aconteceu, muito parecido com a forma como você descreveu, e o que me motivou a dar aquela trucada, né, dar aquela blefada, eu tenho uma reunião importante, ó, o telefone está tocando aqui, alô, estou atrasado, mas já vou resolver. Como é que é o seu nome mesmo? O senhor não se preocupe, o senhor está fazendo o seu trabalho e fazendo muito bem feito, e vou recomendar o seu trabalho. Mas essa atitude do shopping, como é que é o nome do seu supervisor? Então, isso tem que ser levado para a direção do shopping, para o conselho, para os membros do conselho, porque é inadmissível, por orientação médica, eu tenho que andar de bicicleta e eu não tenho onde deixar a bicicleta. Porque a minha indignação foi não ter um bicicletário no shopping center. Foi só isso. Aí o resto é um processo criativo, um processo narrativo, um fluxo de consciência que vem com congruência e medindo que não causasse nenhum dano, nem em quem está ouvindo a história e nem em mim que estou contando a história. Eu não queria ir preso, não queria passar por nenhum problema e não gerar nenhum problema. Mas, ao mesmo tempo, eu estava um pouco me divertindo com aquilo ali, sim. Com a esperança de que eu não contava com a ligação telefônica, né, com aquele Deus ex machina, mas eu contava com a possibilidade de que, se eu fizesse um pequenino barulho ali, houvesse de alguma forma uma chance de haver um bicicletário. Para minha surpresa, realmente, poucos meses depois, eu nunca mais voltei nesse shopping de bicicleta, nunca mais. Mas eu de carro lá vi o bicicletário logo na entrada. Falei, que beleza, que coisa boa, né? Então, isso é interessante, essa resultante. Você sempre foi um criador, um inventor de histórias, assim, você sempre foi? Olhando hoje para trás, sim. Olhando lá de trás com a cabeça daquela época, não. Hoje eu entendo assim. Mas eu entendo que todo mundo é um contador de história. Todo mundo tem histórias para serem contadas. Para que outros as ouçam, né? Eu sempre gostei de estar perto, de criança mesmo, de gente mais velha. Eu não gostava de ficar com gente da minha idade. Gente da minha idade não tem nada para contar. Que eu já não esteja vivenciando, experienciando. Gente mais velha tem informação. Gente mais velha tem experiência, tem bagagem, né? Já passou por perrengues. E você tem uma pessoa mais velha, quanto mais velha ela for, mais ela sobreviveu às histórias. Sim. Porque tem que sobrar alguém para contar a história. Senão... O que eu acho mais encantador em quem conta caos, conta história e tal, é a capacidade que tem esse narrador, esse contador, de sugerir que as pessoas vejam essas imagens.
né, de fazer com que isso aconteça, de que ele mostre coisas que não estão ali, mas que as pessoas criam essa imagem dentro da cabeça delas e tal. Agora, você, e talvez as pessoas não saibam, a gente está aqui com um especialista em cinema. De formação acadêmica, sim, né? A gente já vai falar bem direitinho sobre isso, mas eu queria que você só desse uma palhinha para a gente de quando foi que o cinema, essa arte toda, quando foi que isso entrou na tua vida? Bom, o cinema entra na minha vida como entra na vida de qualquer um que se deslumbra. Entra na vida de qualquer um como a gente se interessa por dinossauros e por espaçonaves, né? A gente se interessa por coisas que têm potência, que possam levar a gente para um outro lugar, né? Então, tal qual todo mundo, eu sempre tive esse interesse por essas grandes narrativas. O cinema é a narrativa máxima, porque ela é a mais cara, né? Mas, por exemplo, eu que trabalho na área audiovisual, né? Sou diretor de cena, roteirista, em teledramaturgia, documentários, publicidade, campanhas políticas, já fiz também. A gente não se orgulha muito, mas faz e ajuda a eleger, inclusive, pessoas das quais você nem vai votar nelas. É possível. Há todo um mercado porque a gente precisa pagar as contas, né? Mas o ofício da contação de história, o ofício da narrativa, ele é maior que tudo. A demanda interna, né, essa vontade, ela é muito grande. E desde sempre eu vejo isso, né, e a coisa vai para o cinema, porque eu, como muitos, né, consumia muita televisão, desde pequenininho, né, é a primeira grande formação. E olhar a chance de poder trabalhar com isso, a coisa se deu quando eu estava adolescente e me deparei com Armação Ilimitada, de Guel Arraes. Quando vi, cara, não precisa fazer cinema, você pode fazer televisão de um jeito maravilhoso. Se voltar um pouco antes ali, no mesmo período, Roque Santeiro, uma grande novela, um pouco antes, Guerra dos Sexos, uma novela incrível, né? Também tinha Guel Arraes, Roque Santeiro, texto de Dias Gomes, sempre tem uma narrativa, tem um texto base, né? Quando você vai repassar um filme para alguém, pô, vi um filme maravilhoso, você vai contar a história do filme. Você não vai repetir a atuação, você não vai reprisar o figurino, você não vai reprisar a música, você não vai falar nem da montagem do filme, né? Não vai falar das cores, mas vai falar da história. A coisa, como é que ela começou e para onde que ela foi. E o que aquilo modificou em você. Seja em termos de entendimento intelectual, de compreender uma narrativa, seja em termos de sensação, né? A sensação, ela é a grande resultante de qualquer narrativa, né? De qualquer experiência. Você pode ver um comercial de televisão de 30 segundos, ele é maravilhoso se você de alguma forma se encantar. Uma das grandes obras audiovisuais que vi na minha vida, que todas as vezes que eu vejo eu derramo lágrimas, é um comercial de um suco. Depois eu passo para vocês comercial, porque ele toca num outro lugar. Ele toca lá no teu cerne. O roteiro não é o produto. Não são as palavras, é o sentimento. E nós vamos mostrar esse comercial aqui depois, então, fazendo esse pequeno e breve intervalo aqui. Estamos batendo uma prosa aqui com o Glauber Gorski. A gente vai querer saber mais sobre tudo isso que revela o cinema e o que você tem feito, tá bom, Glauber? Ó, toma um cafezinho, chama o pessoal aí que a prosa tá boa, o caos seguinte já volta, vai vendo. Traz um lenço também. Get that. How are we gonna get it? Oh! Isn't that Julie from your school? Yeah. I think she likes you. No, she doesn't. She does. Go talk to her. Such an embarrassment. I am your father. Night, Dad. Night, pal. O
Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. A gente está batendo papo com Glauber Gorski e ele é especialista em cinema. É isso. Academicamente sim. Eu tenho uma especialização em cinema, depois de ter feito faculdade de publicidade. Mas o que eu sou de fato mesmo assim, de ofício, eu sou roteirista e diretor de cena. Diretor de cena, especialmente em audiovisual, né? Seja teledramaturgia, documentário, né? Ou institucionais, publicidade mesmo, programas de televisão. Então, a gente vai observando o que o mercado oferece e a gente vai propondo nosso serviço. Conheço muita gente, por exemplo, que é roteirista, é redator publicitário, que é escritor, é compositor, né? Escreve letras de música, compõe mesmo melodias, né? E tem que ir pagando as contas, né? Sim. Porque quem vence ao final é sempre o boleto, né? O boleto sempre vence. E você vai colocando o teu ofício, o teu talento, o teu estudo, a tua dedicação, o teu profissionalismo a serviço de um mercado, né? Lógico que o sonho ideal é cinema, né? Sétima arte, ganhar Oscar, o Brasil está aí, né? Voltou a brilhar nesse sentido, maravilhoso, né? Sim. Mas é uma arte muito cara, é muito caro. E aí, eu não consigo fazer cinema, não vou contar minhas histórias. Cara, o YouTube está cheio de gente fazendo isso. Então, depende muito do teu orçamento, qual que é a força estética que você tem para contar aquela história. Mas a história ela pode ser contada, seja ela qual for, seja qual gênero, né? O público está aí para consumir. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história para contar. Todas elas merecem serem contadas também assim, dessa maneira? Toda história merece vir à luz, né? Vai de se entender para que serve aquela história. Seja, se a gente for binário, eu não gosto muito, né? Mas entendendo assim, se é para um mau exemplo, para um bom exemplo, né? A gente é meio raso quando a gente faz esse tipo de análise. Mas, de alguma forma, as coisas precisam ser reveladas, né? Tem que jogar luz sobre. Essa é a missão do ser humano. É isso que eu vejo. Jogar luz sobre as coisas. Né? Porque na escuridão, tudo pode acontecer, ninguém pode saber nada. A escuridão tem seus mistérios. A não ser que esteja fazendo um filme de mistério, aí é legal que ele esteja no escuro. Não que fazer um filme de terror não possa ser feito à luz do dia. Pode. Mas ele vai ter que saber utilizar outras sombras ali, né? Então, você vê que eu divago, eu entro na história, né? Já começo a entrar num processo criativo e um fluxo de raciocínio, assim, de consciência que é meio inerente, assim, e deixa rolar. Mas, assim, todo mundo tem uma história para ser contada. Quando você senta para assistir um filme, o que é que te pega ali? Onde que você... O que que você... A pior coisa que um filme pode fazer é você enxergar nele a montagem, enxergar a atuação, enxergar uma fotografia, né? Você enxergar, né? Perceber a presença da trilha sonora. A pior coisa em que sentido? Se aquilo for simplesmente plástico. A melhor coisa que tem é quando você é jogado para dentro do filme. Isso não é comum de acontecer. É mais raro hoje em dia, de acordo com tanta oferta que tem. Mas o que prende mesmo é a narrativa, é a história sendo contada. Tanto é que se você vê um bom filme e você for contar para alguém esse filme, você não precisa falar da fotografia, você não precisa falar da atuação, você não precisa falar nem da trilha sonora, muito menos da montagem. Mas você vai recontar a história. Essa é a premissa, desde sempre, desde a época do fogo, ou antes disso, né? Então, estudar isso, para mim, sempre foi um objeto de apreciação, assim, eu dou muito valor para isso. E poder colocar isso em função para o mercado, seja ele qual for, é mais maravilhoso ainda. Claro que, sob demandas, você tem que criar atendendo, né, e trabalhar atendendo uma demanda específica, né? Talvez a gente se apegue à questão humana que tem ali, na história contada, em aspectos mais profundos
né, desse lugar de ser humano e tal, e a gente tenha essa liga, né, Essa é uma resultante, né? Porque às vezes tem só o escapismo, tem só o entretenimento, que ele mexe também no sentimento. Você pode ver um filme só para rir, tudo bem. Você pode pegar um filme para gerar um torpor, tudo bem. Porque ele está trabalhando sentimentos, não só necessariamente entendimentos. A gente não precisa racionalizar tanto assim tudo. Tem filmes que são filmes, né? Histórias são mais cabeça mesmo, você vai refletir sobre aquilo e tal. Mas o sentimento tem que se impor, tem que imperar. Eu gosto muito de falar assim, sempre que possível, quando perguntam assim, qual que é o diretor preferido, né? Eu tenho 2, 3 diretores para incluir um brasileiro, incluiria 4. 4, né? Tem uma centena de diretores maravilhosos e roteiristas idem. Mas 2 gringos e 2 nacionais são fundamentais. Dos gringos, o Richard Donner, para mim é o maior diretor de todos, porque ele versou com brilho sobre qualquer gênero. Ele foi o maior em qualquer gênero. Então ele fez um filme de terror maravilhoso, A Profecia. Ele fez um filme de super-herói maravilhoso, Superman. Ele fez um filme de fantasia incrível, Lady Hawk, Feitiço de Áquila. Ele fez um filme infanto-juvenil que ninguém esquece, Os Goonies. Ele fez um filme policial, sabe o filme policial? Dos 2 parceiros, com muita ação e tal. Sim. Máquina Mortífera. Várias edições, né? Então, esse é o cara. Ele é um contador de história, assim, que eu olho, né? E um outro é o Nicolas Meyer. Já ouviu falar de Nicolas Meyer? Não. Nunca ouviu falar. Mas quem acompanha, por exemplo, Jornada nas Estrelas, e perguntar qual é o melhor filme da toda a filmografia da Jornada nas Estrelas, eles vão falar, é o 2, A Ira de Khan. É dirigido e escrito por ele. E em entrevistas com ele eu me identifiquei muito porque ele fala assim, para ele não faz diferença qual é o suporte. Se é cinema, literatura, teatro, porque ele escreve livros e ele é diretor de teatro, escreve peças. Ele fala o que é importante é ter uma história sendo contada. E aqui no Brasil eu trago isso para o Guel Arraes, sensacional, maravilhoso, do Alto da Compadecida, entre outras obras, né? Armação Ilimitada, dele, maravilhoso. E o Jorge Furtado. Jorge Furtado também, escritor, publicou livros, roteirista e diretor. Um baita de um contador de histórias. É isso. Para mim, eu começo por aí. Depois, vamos ver como é que a gente preenche isso tudo, né? O contador de história, eu preciso de uma fotografia, né? Eu preciso de um som, eu preciso de atores. O que é mais adequado para contar aquela história? Mas antes de tudo vem a história. Né? Você dá aula sobre isso, você ensina as pessoas a contar histórias. Você sabe disso que é importante. É ou não é? É o núcleo de tudo, é verdade. É verdade. As pessoas sentam para ouvir, querem saber o que foi que aconteceu, qual é o sucedido aí, que caos é esse. O dramaturgo David Mamet, dramaturgo de teatro e de cinema, ele fala assim, tudo que interessa quando você vê uma peça de teatro, assiste um filme, lê um livro, você enquanto criador, né, é você gerar uma narrativa que faz com que o público, o tempo todo, esteja pensando, o que vai acontecer agora? Mas e agora? O que vai acontecer? E agora? O que vai acontecer? E você tem que segurar ali 1 hora de uma peça de teatro, 2 horas de um filme, ou uma minissérie de inúmeros capítulos, né? Mas o tempo todo é isso. E o nome disso é suspense. Suspense não é um gênero. Suspense é uma roupa que veste as grandes obras. Seja do cinema, da televisão, da literatura, há um suspense, seja da música. O tempo todo tem algo vai acontecer. Né? São as obras mais ricas. São aquelas que a gente acompanha pela vida toda. E, assim, eu quero entregar isso de uma forma que eu preciso repetir para mim mesmo e falo para outros, sempre que possível, quando eu dou aula eu falo isso, sempre de uma forma trágica. Tem que ter tragédia, porque da tragédia ninguém esquece. Se não tiver tragédia, fale qualquer grande filme, eu vou te apresentar uma tragédia. E O Vento Levou uma tragédia, eles não ficam juntos. Casablanca é uma tragédia, eles não ficam juntos. ET é uma tragédia, o ET vai embora. E o Elliot fica. O Titanic é uma tragédia, o Jack morre. Guerra nas Estrelas
É uma tragédia. O pai querendo matar o filho e o pai se sacrifica pelo filho. Para que o filho não morra. Tudo é tragédia. Essas histórias são as que perpetuam. Drama não. Drama se abre o jornal e segue vivendo aí. Sim, ou não é? É verdade. Essas onde tudo dá errado são as que a gente tem interesse de saber. Ou que elas possam dar certo de um outro jeito que a gente não esperava. Também. Você falou sobre esse lugar de revelar aos poucos, né? Achei bonito você ter dito também sobre essa coisa da luz, né? O cinema traz a luz e tal, e revela alguma coisa sobre o ser humano. Pode ser uma luz metafórica também. Exato. Você quer ver. Sim, exatamente, né? Trazer isso para poder, então vamos jogar a luz para poder ver o que há, né? Ver o que há e tal, né? E eu tinha um tio meu que gostava muito de contar história, ele contava história nos velórios da família, eu lembro disso, sabe? Para desviar um pouco a atenção do que estava acontecendo ali, que era muito triste. Isso eu adorava de criança. Atravessar a noite em velório para ver histórias. Ele contava várias, assim. E eu ouvi uma piada hoje, inclusive, antes da gente vir para cá bater esse papo, que era sobre um cidadão que abriu uma porta e encontrou outras 20 portas num corredor imenso. E então ele ficou muito assim curioso para saber o que havia ali. E aí ele abriu a primeira porta e olhou lá dentro. E não tinha nada dentro. E ele fechou então. E quando ele abriu a segunda porta do outro lado do corredor e botou a cabeça para dentro para ver o que tinha, não tinha nada também nessa sala. Então ele fechou e abriu a terceira porta e colocou a cabeça lá para dentro para ver o que tinha. E não tinha nada também. E assim ele vai levando a gente, esse contador, a esperar o quê? A 20ª, né? Sim. E no momento em que abriu a 20ª porta, finalmente, ele entendeu que não tinha nada e viu apenas um corredor com outras 20 portas. E então ele atravessou aquela porta e abriu a primeira para ver o que tinha desse novo corredor. Eu tenho traços de Isso dá pra passar a neurodivergência madrugada. que me dá uma agonia um pouco esse tipo de história, mas eu gosto. Dá para passar a madrugada, com certeza, esperando que as pessoas tenham essa atenção de saber o que vai vir, ou torcendo para ver alguma coisa e não ver nada nunca. Você está fazendo o que hoje, Glauber? Não, hoje, nesse exato instante, assim, na minha vida profissional, eu estou com um podcast, né? Eu continuo, naturalmente, gravando institucionais, né? E dirigindo, escrevendo um tanto, muito mais autoral, né? Estou num momento um pouco mais autor, com relação a elaborar algumas narrativas e mesmo um pouco de fluxo de pensamento sobre algumas coisas, né? Mas é uma coisa de consumo interno que, quem sabe, em algum momento a gente joga uma luz externa sobre. Ótimo. Mas, em termos de rotina, né? Então, eu tenho um estúdio de podcast e eu tenho alguns clientes ali. Eu tenho um sócio, né? O Sérgio Hortêncio, e a gente atende alguns clientes, algumas demandas específicas. O estúdio que é a Take Biz. A Take Biz. Tá. Take Biz. E o nosso podcast é o Contato Imediato, mas... O nome é genial. Porque é o contato imediato, porque assim, a gente abduz, assim como eu fui abduzido aqui, né? E você vai me devolver para o mundo daqui a pouco, né? Lá a gente faz a mesma coisa. E no sentido de como se fosse realmente, eu sou host, né? Como se eu fosse um alienígena que quer saber do ser humano. Me conte um pouco mais sobre isso que vocês estão tanto sofrendo e vivendo e se divertindo lá, né? Esse é um mantra interno, não é isso o mote, eu não estou vestido de alien. Mas já entrevistei um alienígena lá, o que foi muito curioso. E se as pessoas quiserem ver isso, sim, possível nesse canal. Contato Imediato Podcast, YouTube, Spotify e estamos no Instagram também, ali com alguns cortezinhos ali. Já passamos de 50 ou 60 episódios, mais de 60 episódios, e somado com os nossos clientes, os podcasts dos clientes, a gente já passou de uma centena de histórias sendo contadas ali. E o legal, assim, eu não caibo mais em mim de 1 ano e meio atrás, quando eu comecei essa história. Eu, se pudesse voltar no tempo hoje e me entrevistar 1 ano e meio atrás, eu teria tanto para contar para aquele Glauber de lá, tanto, pelas histórias que as outras pessoas me contaram. Entendi. E essas histórias, elas têm que, de alguma forma, transformar a gente.
Porque se não há uma transformação, seja a pessoa que está assistindo aqui, acompanhando essa história, se ela não tiver um 0,1% de alguma mudança dentro dela, um convite, uma abertura para olhar o mundo de um jeito diferente, não há sentido nenhum, em absolutamente nada. Sim, senão vai ser somente aquela rotina de abrir a porta e ver que não tem nada. E se abrir a porta e ver que não tem nada é pegar o ingresso do jogo de futebol, pegar e ir para o culto religioso, é sempre a mesma coisa, a não ser que a pessoa permita mudar e, em vez de abrir a próxima porta, procurar um alçapão, procurar uma outra saída, andar pela parede, fazer alguma outra coisa. É sempre quando alguma coisa dá errado que a vida fica mais interessante. Não é? Desde que na vida da gente não seja uma tragédia. Deixa as tragédias para as histórias. É ali que elas têm que estar. Excelente. Ô, gente, eu conversei aqui com o Glauber Gorski, essa figura, cara. Queria te agradecer. Eu que quero agradecer, é um prazer. Eu vou fazer o convite para as pessoas assistirem ao contato. E eu queria te fazer um pedido, um pedido para a gente fechar aqui esse programa. E que tenho certeza que muita gente ficou com vontade de talvez... Você não vai pedir para eu cantar, não? Não né? vou. Tá. De assistir alguma coisa assim do cinema que é impactante. Eu queria que você nos sugerisse a cena que você acha mais impactante do cinema, ou algumas delas, ou uma cena que você acha impactante. Uma cena que te tocou, assim. Tem um filme com James Woods, é a cena que me veio à cabeça agora aqui. É um filme de direito, é um filme de 1990, 91. Eu não vou lembrar o nome dele agora aqui. Acima de qualquer suspeita ou algo assim. E ele é um advogado que ele vai lutar por uma causa de um chinês nos Estados Unidos que está sendo acusado de assassinato. E, lógico, tem gente interessada daquele chinês seja preso, tem gente da polícia envolvida, tem uma outra história, tem tráfico, tem máfia, tem outras coisas ali. Mas me marcou muito uma cena onde ele, que era um americano, branco, classe média, percebeu que o mundo é um pouco mais colorido, um pouco mais rico, e ele tinha todos os motivos para não entrar naquela roubada, e ele entra naquela roubada para defender aquela pessoa que ele sequer conhecia. E em dado momento, o melhor amigo dele, que estava envolvido na história, lá pelo final do filme, ameaça ele, falando assim, cara, você tem que largar isso. E aponta uma arma para ele. Porque se você não abandonar isso, cara, você está ferrando a minha família, a família de muita gente. Deixa o chinês lá, cara. Deixa ele preso lá. Ele não é tão bom assim. E ele fala assim, não, cara, eu vou levar essa ação até o fim. Daí o cara, amigo dele, aponta a arma para ele e fala assim, então eu vou ter que te matar. Aí ele olha bem para o amigo dele e fala assim, eu não acredito nisso. E vira as costas e sai caminhando. Aquilo eu vi no cinema, eu falei, cara, o que motiva um personagem a fazer isso, né? O que motiva um personagem? Eu não vou contar o resto da história, porque não é isso que importa. O que importa é que a pessoa foi lá e abriu a porta para ver o que tinha lá dentro. Quer você saber o que tem lá dentro? Abra você também a porta. Então a gente pode revelar essa cena aqui para as pessoas, então. Fechou. Vamos fazer isso. Obrigado, Glauber. Eu que agradeço mais uma vez. É isso aí, gente. Vai vendo. Shin fora ferido uma vez na fronte pelo 32 de Sparsa. A bala tinha saído limpa. Isso é atravessar. Então, tudo que Sklarov tinha para se preocupar era apontar o 38 de Kim no mesmo ângulo. Tiramos a bala do colchão. E aí estava. Um caso resolvido. Por quê? Tudo isso para proteger a arte Sparsa. Por quê? Um safado maldoso.